Olá, vamos a mais uma aula de matemática básica e o assunto é MMC, mínimo múltiplo comum e também suas aplicações. Bom, quando a gente fala em mínimo múltiplo comum, a ideia é de calcular e encontrar o menor número positivo, com exceção do zero, que vai ser simultaneamente múltiplo comum entre todos os números que são apresentados. Então, o MMC ele é muito utilizado, por exemplo, para a gente encontrar denominadores quando a gente está fazendo operações com frações, ou mesmo quando a gente vai comparar as frações. Então, como a gente pode encontrar os múltiplos de um número? Bom, a gente vai fazer a ideia de pegar os números naturais, pegar o número e multiplicar por todos os números naturais, inclusive o zero. Então, vamos começar pensando na ideia de multiplicar o número 6. Então, para a gente encontrar os múltiplos de 6, basta organizarmos da seguinte maneira. Quando eu faço 6 vezes 0, vai dar 0. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, aí a gente já tem 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, e aí a gente vai encontrar o 30. E assim sucessivamente. Então, para encontrarmos os múltiplos de um número, basta fazermos a multiplicação desse número pelos números naturais, começando de zero. Então, sempre o nosso primeiro múltiplo para qualquer número que a gente for trabalhar é sempre igual a zero. Podemos observar que o conjunto dos múltiplos de um número é sempre um conjunto infinito. Infinito por quê? Porque nós podemos ter N números naturais que a gente pode estar multiplicando para poder encontrar o próximo múltiplo. Uma outra informação interessante que a gente pode colocar aqui é que nós podemos começar do zero e ir adicionando o valor do número que nós estamos encontrando múltiplo para poder chegar no próximo valor. Exemplo, vamos pegar os múltiplos de 10. Começaria por 0, depois 10, depois somaria mais 10, que vai para 20, depois somaria com mais 10, que iria para 30, depois mais 10, 40, e assim sucessivamente. Então, na verdade, os múltiplos de um número são uma PA com o primeiro valor sendo justamente o zero. Para sabermos se um número qualquer é múltiplo de outro, temos que fazer a divisão entre eles. Se forem divisíveis, a gente vai dizer que o número em questão é um múltiplo do outro. Vamos colocar aqui um exemplo. Nós dissemos que nós temos os múltiplos de 6. Então, nós podemos saber se o 72 é um múltiplo de 6. Como que eu vou fazer isso? Basta eu pegar o 72 e dividir por 6. Se essa divisão for exata, ou seja, se o resto for igual a zero, então nós teremos, sim, esse 72 sendo um múltiplo de 6. Então, fazendo a continha aqui, vou pegar só o 7. 1 vezes 6 dá 6. Para 7, vai sobrar 1. Vou descer o 2. Então, 2 vezes 6 dá 12. Para 12, nada. Então, se o resto é zero, nós acabamos de definir que o 72 é, sim, um múltiplo do número 6. 72, então, é múltiplo de 6. Isso para qualquer outro número. Por exemplo, lá na nossa questão anterior, nós colocamos os múltiplos de 10. Se eu te pergunto, 100 é um múltiplo de 10? Nós vamos dizer que sim, porque quando eu faço 100 dividido por 10, nós encontramos 10 com o resto zero. Então, ele também é um múltiplo do número. Como calcular o MMC de dois ou mais números? Bom, para poder fazer esse cálculo, o que a gente faz é criar dois critérios. Nós podemos ter o primeiro critério, que seria a decomposição em fatores primos, ou então podemos fazer também a decomposição simultânea. Como que seria a decomposição em fatores primos? Para encontrar o MMC pela decomposição em fatores primos, nós devemos seguir algumas regras. Quem são essas regras? Nós vamos decompor os números dados em fatores primos. Então, vamos pegar os números que nós temos, vamos decompô-los em fatores primos. A partir daí, nós vamos pegar os fatores primos comuns ou os não comuns com os maiores expoentes e multiplicar. Ao fazer esse produto, nós vamos encontrar quem será esse MMC desses dois números.
Então, vamos encontrar o MMC entre 4, 6 e 18. Fazendo a decomposição do número 4, nós teremos por 2, 4 dividido por 2 dá 2, novamente dividido por 2 dá 1. Então, o 4 seria 2 elevado ao quadrado. Fazemos a mesma decomposição agora para o 6. 6 dividido por 2 dá 3. Lembrando que a divisão sempre tem que ser por um fator primo. Por 3, 3 dividido por 3 dá 1. E aí, quando chegar em 1, no lado do dividendo, nós devemos simplesmente fazer a multiplicação entre os fatores aqui. Então, 2 vezes 3 seria o mesmo que escrever 6. E, por fim, faremos do 18. Para o 18, nós temos por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Lembrando que nós temos uma aula específica apenas para mostrar essa decomposição de fatores primos. Caso você tenha alguma dúvida, pode recorrer a essa aula e depois retornar aqui para continuar a ideia de encontrar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18. Então, realmente, volta a ser o 18. Então, nós temos 2 vezes 3 ao quadrado. Então, agora, a ideia é buscar na teoria como eu encontraria o valor do meu MMC para esses três números. Eu devo pegar todos os fatores primos com maior expoente, sendo comum ou não. Então, vamos lá. Nós temos aqui o 2, aqui também o 2, aqui o 3, outra vez o 2 e outra vez o 3. Então, na verdade, nós temos envolvidos no processo apenas os fatores primos 2 e 3. Então, nós vamos colocá-los para poder encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 18, ele será, na verdade, colocando o 2 com o maior expoente, que no caso seria o 2 ao quadrado, e o 3 com o maior expoente, que seria 3 ao quadrado. Então, aqui eu teria 4 vezes 9, que seria 36. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 18 nada mais é do que 36. Então, se nós pegássemos aqui a sequência dos números, múltiplos de 4. Quem seriam os múltiplos de 4? Nós teríamos o 0, o 4, o 8. Lembrando que eu posso estar fazendo de duas maneiras essa continha, né? Nós podemos fazer somando de 4 em 4, que é, na verdade, o valor do múltiplo que nós estamos procurando, ou então fazer a multiplicação dos números naturais por 4. 0 vezes 4, depois 1 vezes 4, depois 2 vezes 4. Aqui eu estou fazendo somando de 4 em 4. Então, 8 mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28, mais 4, nós vamos encontrar 32, mais 4, 36, mais 4, 40, e vamos assim sucessivamente. Para os múltiplos de 6, nós temos 0, 6, 12, 18, daí nós temos o 24, o 30, o 36, o 42 e assim sucessivamente também. E depois nós temos os múltiplos de 18, que seriam 0, 18, 36, 54 e assim sucessivamente. Percebam que, se nós avaliarmos aqui, excluindo o 0, que não pode ser o mínimo múltiplo comum, nós temos o valor que é o menor, sendo o múltiplo comum entre eles, justamente o 36, que tem nos três ao mesmo tempo. Então, avaliando dessa forma também, nós poderíamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 18, como sendo 36. Mas percebam que, pelo método da decomposição, nós temos o valor encontrado com muito mais facilidade. É muito mais rápido fazer a decomposição em fatores primos e depois encontrar o MMC. Vamos encontrar agora o MMC entre 20, 30, 50 e 80. De novo, vamos proceder fazendo a decomposição em fatores primos. Por 2 dá 10, por 2 dá 5
e por 5 dá 1. Então, nós temos 2 ao quadrado vezes 5. Depois, o de 30. Por 2 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então, nós temos 2 vezes 3 vezes 5. Depois, por 50. Por 2 vai dar 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então, nós temos 2 vezes 5 ao quadrado. E depois 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Então, aqui nós temos 2 à quarta vezes o 5. Agora que fizemos a decomposição em fatores primos de todos os números envolvidos, devemos fazer o MMC dos números 20, 30, 50 e 80, aplicando a propriedade de colocar os fatores envolvidos sempre com o maior expoente. Então, aqui o 2, nós temos o 2 à quarta como maior expoente. Depois o 3, nós temos o 3 aqui e somente uma vez. Então, 3 elevado a 1. E depois nós temos o 5 envolvido em todos os nossas decomposições. Então, a gente vai colocar 5 ao quadrado. E aí depois é só fazer a multiplicação entre eles. Então, o mínimo múltiplo comum entre 20, 30, 50 e 80 nada mais é do que pegar o 2 à quarta, que seria 16, vezes 3, vezes o 25. Resultando assim, essa multiplicação, 1.200. Agora, vamos pensar em aplicar isso em termos de encontrar o MMC a partir da colocação dos múltiplos de 20, de 30, de 50 e de 80. Seria muito trabalhoso, porque o número seria lá na frente, no caso, por exemplo, do 20. Teria que fazer 0, 20, 40, 80 e assim sucessivamente. Então, o que nós teríamos seria um valor que a gente ia encontrar muito depois. Então, demoraria muito para encontrar. Então, esse método é bem viável em termos de ganho de tempo. Nós temos também outro método para poder encontrar o MMC, que é, no caso, a decomposição simultânea. Então, como que a gente vai fazer a decomposição simultânea? Ela também é denominada de fatoração simultânea, que vai consistir em dividir sucessivamente todos os números para poder encontrar o MMC de uma vez só. Então, cada um desses números que a gente conseguir fazer a divisão simultânea, a gente vai fazer e copiar o restante. Como que seria isso? O MMC vai ser obtido a partir da multiplicação dos fatores primos dessa decomposição. Vamos voltar então aqui para o exemplo do 4, 6 e 18 que a gente já fez. Então, a gente vai colocar o 4, o 6 e o 18. Por que o nome é decomposição simultânea? Justamente porque a gente vai dividir todos, quando possível, simultaneamente. Então, por 2, o 4 fica sendo 2, o 6 fica sendo 3 e o 18 dividido por 2 fica 9. Quando eu faço a divisão de novo por 2, o 2 fica 1, o 3 não tem como dividir pelo 2, então eu só vou copiar. E o 9 também não tem como eu dividir pelo 2, eu copio. Agora eu tento a divisão por 3, porque por 2 já não dá mais. Então, eu vou copiar 1, 3 dividido por 3 dá 1, e o 9 dividido por 3 dá 3. Como os números ainda não chegaram em 1, eu vou ter que dividir novamente. Então, vai ficar, copio 1 e 3 dividido por 3 é 1. Agora que todos os valores ficaram aqui no dividendo como 1, então eu venho aqui e faço a multiplicação de todos esses valores. Então, fica 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36. Então, esse seria o meu mínimo múltiplo comum para 4, 6 e 18. Então, percebam, nesse caso, a decomposição simultânea é muito mais simples de se trabalhar, porque ela é mais rápida, a gente faz a conta basicamente uma vez só e já encontramos o mínimo múltiplo comum de forma direta. Vamos fazer agora para o mesmo 20, 30, 50 e 80. Vamos colocar aqui o 20,
o 30, o 50 e o 80. Então, dividindo por 2, vai dar 10, 15, 25 e 40. De novo, dá para dividir por 2, vai ficar 5, 15, 25, porque nem o 15 nem o 25 são divisíveis por 2, e o 40 por ser par, a divisão vai dar 20. Por 2 de novo, 5, 15, 25, e o 20 agora é só 10, porque 20 dividido por 2 dá 10. E ainda dá para dividir por 2, lembrando que a divisão aqui no lado do divisor, que seria esse lado de cá, sempre a gente vai colocar fatores primos. Então, 5, 15, 25 e 5. Agora dá para dividir por 3, porque nós temos o 15 aqui, que é divisível por 3. Então, 5, 5, porque 15 dividido por 3 é 5, 25 e 5. Vou dividir por 5, 1, 1, 5 e 1. De novo, por 5, 1, 1, 1 e 1. E agora eu faço a multiplicação de todos os valores. Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar o valor de 1.200 também. Ou seja, também é muito mais prático e mais rápido resolver pela decomposição simultânea o MMC para valores maiores. Agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades do mínimo múltiplo comum. Quem são essas propriedades? Nós vamos citar aqui o seguinte. Primeira propriedade, o MMC de dois números primos entre si vai ser sempre o produto entre eles. Então, se eu tenho, por exemplo, quem seria o MMC entre 3 e 5? Eu já posso dizer direto que seria 15, porque os dois são primos, e são primos entre si, não tem nenhum valor que eu divida os dois ao mesmo tempo. Então, basta eu fazer o produto entre eles. Segunda propriedade, o MMC de dois números em que o maior é divisível pelo menor vai ser sempre o maior deles. Então, se eu pego o MMC entre 15 e 30, eu vou dizer que o MMC entre eles é justamente o 30, porque a gente sempre vai pegar o maior deles se um é divisível pelo outro. Multiplicando ou dividindo dois números por um número escolhido, diferente de zero, o MMC se apresenta multiplicado ou dividido por esse número escolhido. Então, se nós pegarmos aí um valor do tipo 5 e 3 para fazermos o MMC, nós vamos encontrar 15, como eu já mostrei lá, que eles são primos entre si. Agora, o MMC entre 10 e 3, eu multipliquei o 5 por 2. Então, eu vou esperar aqui que meu MMC seja justamente 30, porque ele vai ser o dobro do 15 que a gente tem na parte do de cima. Como que eu posso mostrar isso? Vou fazer decomposição simultânea dos dois. Por 2 dá 5 e dá 3. Por 3 dá 5 e dá 1. Por 5 dá 1 e 1. Quando eu faço a multiplicação entre eles, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, está aí a propriedade sendo explicada. Também, se eu fizer a divisão desses números, ou seja, dividindo-se um mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o quociente obtido é sempre igual ao produto dos dois números primos entre si. O que eu estou querendo dizer aqui? Como a gente não falou ainda de máximo divisor comum, essa propriedade ela vai ficar guardada para a nossa próxima aula, onde eu falo do máximo divisor comum e depois a gente comenta sobre isso. Mas a ideia é, se eu divido o mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o quociente que vai ser obtido é sempre igual ao produto dos dois números primos entre si. E por fim, multiplicando-se o mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo divisor comum, que também é outra propriedade que a gente vai ter que aguardar, primeiro falar sobre o máximo divisor comum para depois falar sobre ela, mas aqui eu só estou citando, multiplicando-se o mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é o produto desses números. E agora eu vou apresentar
dois problemas que estão envolvendo o mínimo múltiplo comum e que têm aparecido com recorrência, principalmente no Enem. Então a gente tem que ficar bem atento a essa característica, porque os exercícios que envolvem mínimo múltiplo comum quase sempre são aqueles em que, de tempos em tempos ou de espaços em espaços, você tem a repetição do evento. Então, é muito comum que, quando você tenha duas coisas que aconteçam exatamente da mesma forma, em tempos distintos, a gente tenha que aplicar o mínimo múltiplo comum. Olha só, alguns cometas podem ser vistos da Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 20 em 20 anos e o cometa B de 32 em 32 anos. Se em 1950 os dois cometas passaram por aqui, em que ano os dois cometas passarão juntos pela Terra novamente? Percebam, em 1950 os dois passaram. Então quer dizer que daqui a algum tempo os dois vão passar novamente por aqui, juntos. Eu quero saber que ano isso vai acontecer. Então, o que é a ideia? Eu poderia então utilizar o mínimo múltiplo comum para poder encontrar esse valor. Por quê? Porque é uma repetição de evento. De tempos em tempos acontece e vai ter um momento que vai repetir o posicionamento dos dois sendo vistos ao mesmo tempo. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar a decomposição simultânea para poder trabalhar com esse exemplo. Então, eu vou pegar os múltiplos de 20, vou pegar os múltiplos de 32 e aí a gente vai fazer essa decomposição. Então, por 2, 10 e 16. Por 2, 5 e 8. Por 2, 5 e 4. Por 2, 5 e 2. E por 2, 5 e 1. Agora por 5, 1 e 1. Então aqui agora nós vamos encontrar quanto tempo depois os dois voltaram a se encontrar. 5 vezes 2 vai dar 10, vezes 2 vai dar 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80, vezes 2, 160. Então, a cada 160 anos, você vai ter a passagem dos dois juntos. Como a última vez que eles passaram foi em 1950, somando mais 160 anos a essa data, nós vamos encontrar o valor de 10 e 1, 11, vai 1. No ano de 2110, nós teremos novamente a passagem desses dois cometas juntos pela Terra. Então, nossa resposta seria no ano de 2110. Também, usando essa mesma ideia do mínimo múltiplo comum, vamos falar de um corredor. Ó. Um corredor dá uma volta completa em 12 minutos. Já outro corredor completa a mesma volta em 15 minutos. Um terceiro corredor completa o mesmo percurso em 16 minutos. Se os três saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Mesma ideia do exercício anterior. Nós temos tempos diferentes, mas a ideia é que eles se encontrem no ponto de partida no mesmo momento, ou seja, que repitam a posição depois de um certo tempo. Então, os valores são 12, 15 e 16. Então, 12, 15 e 16. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre eles. Por 2 vai dar 6, o 15 repete e o 16 vai dar 8. Por 2, 3, 15 e 4. Por 2, 3, 15 e 2. E por 2, 3, 15 e 1. Lembrando que o 3 e o 15 não foram divididos, porque não existe divisibilidade do número ímpar pelo número 2. Então, agora, por 3, 1, o 15 dividido por 3 vai dar 5, e aqui 1. E agora por 5. Vale reforçar mais uma vez que sempre os fatores que nós estamos dividindo aqui no divisor são sempre fatores primos. E agora a gente faz a multiplicação. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. Vezes 2, 240. Então, a partir do momento que eles largam juntos, 240 minutos depois,
vocês terão os dois passando novamente, os três passando novamente, juntos pela ponto de partida. Então, a pergunta era de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida. Então, a cada 240 minutos seria a sua resposta. Pessoal, queria agradecer a atenção de todos e desejar bons estudos, que vocês pratiquem, porque mínimo múltiplo comum tem aparecido nos principais vestibulares. Até a próxima.